Pessoal, boa tarde. Aqui Thiago Campos de Oliveira. Somos o podcast Filosofia e Felicidade, o livre pensar para uma vida melhor. Nesse podcast eu quero falar acerca do filme lançado pelo Netflix, chamado O Poço. Foi um filme lançado este ano, em 2020, e já adianto que esse áudio tem spoilers, para quem ainda não assistiu o filme. O filme O Poço, lançado recentemente pela plataforma de streaming Netflix, conta uma história claustrofóbica, eu diria, situada num mundo distópico, em uma prisão vertical com centenas de níveis estruturalmente idênticos. Ou seja, como se fosse uma prisão em forma de prédio, com centenas de níveis interligados através de uma abertura central que acaba formando ao longo de todo o edifício um fosso. É como se fosse um quadrado grande com um quadrado menor dentro aberto. Cada nível comporta 2 pessoas. As pessoas que estão nos andares de cima, situados nos andares superiores, são privilegiadas por desfrutarem da possibilidade de saciar diária e plenamente as suas necessidades imediatas. Então, quem está nos andares de cima come melhor, dorme melhor, bebe melhor e satisfaz as suas necessidades físicas, fisiológicas, mais biológicas, de maneira melhor do que os que estão embaixo. E, consequentemente, quanto mais para baixo, há menos oportunidade de sobrevivência e muito mais dificuldade, assim sendo, comendo menos, bebendo menos, dormindo menos, de se manter uma postura civilizada diante do outro que ali está e diante da vida. O protagonista é um personagem chamado Goren. É um nome mencionado em espanhol, né? Que é um sujeito que escolheu ser preso e levou ao cárcere um exemplar do livro Dom Quixote, ao mesmo tempo que outras pessoas prefeririam carregar objetos mais práticos, como uma faca, por exemplo. O personagem Trimagazzi, que é o personagem que compõe a cela com Goren na primeira cena, começa a explicar como o lugar funciona, né, facilitando esse personagem a se adaptar. Ele explica que, no início do filme, que a prisão está em forma de poço, que esse poço está composto em níveis e que não há nada a fazer ali a não ser esperar a hora da refeição. A refeição vem numa mesa que é posta sobre uma plataforma, uma refeição em forma de banquete, eu diria, muito bem elaborada, que vai de cima para baixo e as pessoas vão comendo. Então, quanto mais abaixo a pessoa está, pior ela come. Como tudo mais, exceto a plataforma em que se está, é igual, o que dá o tom da diferença entre a vida das pessoas dentro da prisão é o comer, que é uma necessidade primária, básica, instintiva de todos os seres vivos, para se manterem vivos. Isto é o básico. Bom, gente, eu tenho visto diversas interpretações na internet, nas redes sociais, em blogs, em sites, em comentários em cada uma dessas plataformas, diversas interpretações de diversos formatos, em diversos tamanhos, sobre esse filme. E aí eu percebi que todas essas interpretações, após essa sinopse, elas concordam em um ponto. O filme tem um aspecto metafórico inexpugnável. Apesar de poder ser visto como um mero filme de horror gore, ou de terror, ou mesmo de suspense, os aspectos simbólicos e metafóricos do filme parecem que instigam praticamente todos os espectadores.
Porque sem os aspectos simbólicos, sem os aspectos metafóricos, seria um simples filme de horror gore. Um filme de suspenso, até tedioso, eu diria. De mera agressividade, de mera ação. Eu acho que um filme com esse matiz não atrairia milhões de pessoas, não seria top 1 no Brasil. O filme mais assistido no Netflix no Brasil, nesse período. Há algo que vai além. E eu percebo isso nos comentários e nas interpretações ao longo da internet. Vai além e, ao meu ver, não há como negar esse formato metafórico do filme. Há dissensão, há discordância no conteúdo. Uns julgam que isso é mais importante, outros julgam que isso é mais importante, mas que é metafórico, é. E não é para menos, gente. A mente humana, ela trabalha com a capacidade de mitificar, metaforizar e simbolizar em praticamente todos os pontos da vida. A gente pode avaliar esses pontos em diversas abordagens filosóficas e psicológicas produzidas pelo homem ao longo de sua história, que lidam com aspectos do símbolo. A palavra símbolo vem de símbalon. Sim significa juntar, e balon significa... É como se fossem discos, como se fossem balas, como se fossem objetos de natureza diferente. Então, quando nós linkamos objetos de natureza diferentes, nós simbolizamos. O filme tem uma natureza X. Uma ideia tem uma natureza Y. Se eu ligo o filme à ideia, eu estou simbolizando através do filme. Na psicologia analítica de Carl Gustav Jung, que particularmente é a abordagem da psicologia que eu mais tenho estudado ao longo dos últimos anos, o símbolo é a melhor expressão daquilo que é desconhecido à consciência humana. E justamente por ser desconhecido, pode ser a melhor expressão de qualquer outra coisa. Ou seja, sendo assim, um filme de enredo simbólico, metafórico, pode ser um portal para a reflexão sobre infinitos outros temas. Percebam, eu estou dizendo que esse filme O Poço, metafórico, ou seja, simbólico por excelência, e pelo símbolo ser a melhor expressão de qualquer outra coisa desconhecida, eu estou dizendo que esse filme é uma possível expressão de qualquer outra coisa que nós queiramos refletir ou linkar. Por isso que eu percebo interpretações totalmente diferentes na internet, mas não há como negar o aspecto de que sim, é uma metaforização. Dentro desse matiz infinito de possibilidades distintas, há um acordo. O que é que eu tenho visto? Tenho visto, voltando à questão da análise das resenhas e das interpretações na internet, já que há infinitas possibilidades de metaforização, eu tenho visto, e eu acho que não poderia ser diferente, dada a limitação da nossa linguagem, o pensamento de alguma dessas possibilidades entre as infinitas possibilidades. As interpretações mais comuns dadas ao filme giram em torno de aspectos políticos, sociais, econômicos e suas interrelações. Eu creio que estes grupos de visões, políticos, sociais e econômicos, sejam preferidos pelos seus autores, pelas pessoas na internet, em virtude, óbvio, de problemáticas políticas, sociais e econômicas tomarem a maior parte da nossa atenção nos aspectos coletivos, né? E da atenção das pessoas no Ocidente. Então nós vivemos num mundo de convulsão social, política e econômica. Eu acho que desde o início do século XX, problemáticas desse tipo é o que mais ocupa coletivamente a atenção das pessoas, individualmente cada um, com seus problemas. E sendo assim, eu acho que como sendo a internet um reflexo do que passa na mente coletiva das pessoas, no senso comum, não seria diferente com as interpretações que vieram e a virem ser dadas a um filme tão profundo, tão arquetípico, com símbolos tão abertos. Ao meu ver, Thiago Campos, o problema é justamente esse. Mas não no tocante ao conteúdo político, social, econômico, das interpretações em geral.
que eu tenho visto citadas ao filme. O problema não é ao conteúdo, mas justamente a forma com a qual essa problematização é feita. Nós tendemos a problematizar visando discutir, nós na nossa cultura, no nosso tempo, nós tendemos a problematizar o que é desconhecido, lidar com o símbolo, em suas interrelações com o que chamamos de mundo externo, como, por exemplo, a política, a economia, a sociedade, relações de poder, papel do Estado e etc. A maior parte das interpretações do filme geraram em torno desses temas. Mas nós não tendemos tanto a problematizar, visando discutir, as obras metafóricas e simbólicas em sua interrelação com o mundo interno, com sua interrelação ao modus operandi interior de cada indivíduo. Eu explico. Não há nenhum problema em problematizar o mundo interno para discuti-lo. O danoso à alma humana seria, ao discutirmos o mundo externo, ignorarmos o mundo interno. Esse é o problema. Esse é o efeito colateral de darmos, muitas vezes, não sempre, muita atenção ao interpretar, ao interrelacionar, ao simbolizar o mundo externo. É ignorar o mundo interno. E o que eu pretendo fazer aqui nesse podcast é dar uma interpretação de mundo interno, relativizável, coletivizável, acerca do filme. É fazer uma comparação, uma simbolização do filme O Poço com o que é a alma humana. Então, na alma humana, nós temos nos âmbitos biológicos, psíquicos, espirituais, ambientais, toda a herança evolutiva que nos constitui. Nós temos a herança geológica, nós somos seres materiais, compostos de átomos, de moléculas, criados juntos com o universo. Nós temos uma herança biológica, sim, nós somos capazes de se reproduzir e temos na nossa constituição conquistas evolutivas biológicas relativas a todos os reinos: mineral, vegetal, animal, em todos os seus grupos evolutivos, desde os micro-organismos unicelulares até os seres pluricelulares, os peixes, os répteis, as aves, os mamíferos, dentre eles, finalmente, os sapiens. O nosso corpo carrega a herança evolutiva de todos esses seres. Nós temos as heranças evolutivas psicológicas. Nós somos, gente, cognitivamente superiores, tanto ao lidar com questões concretas, como ao lidar com a consciência crítica, o abstrato, a capacidade de se posicionar distancialmente diante de algo, diante de uma ideia, por exemplo, diante de uma imagem. E, indo além, temos também a herança psicológica de sermos cognitivamente superiores na consciência compreendida, que seria a capacidade de se posicionar diante do posicionamento distante diante de algo. Então, os sapiens têm essa capacidade extraordinária. Nossa espécie. Nós. Na alma humana, nós temos a herança evolutiva social. Nós somos seres gregários. Conseguimos viver em certa harmonia, tanto que, apesar dos problemas, a sociedade existe, de acordo com construtos comuns, tendo nós até criado um Estado como uma supraestrutura, ou uma supraestrutura como Estado, regulatória das relações humanas, quer dizer, nós criamos uma entidade invisível para regular as nossas próprias relações e acreditamos nelas, tanto que elas existem, né? E nós projetamos isso em pessoas físicas, que permitem com que sim, as heranças anteriores, geológicas, biológicas e psicológicas, consigam existir com certa segurança, para que nós possamos produzir o próximo grupo de herança da alma humana, que é a dimensão espiritual. Essa dimensão espiritual significa o aspecto da transcendência. Não estou falando de religião aqui, mas a ideia de que somos capazes de, individualmente, cada um, conferirmos significados únicos
às experiências da vida, sejam elas de origem mais individual ou coletiva, e transformá-los continuamente em coisas novas que façam sentido para cada indivíduo e de forma inacessível a qualquer outro indivíduo. Ou seja, essa dimensão é a que mais nos desanimaliza. E ela só é possível de existir porque existe a civilização, que ordena os instintos mais primitivos, geológicos, biológicos, psicológicos e sociais, para que a dimensão espiritual do ser humano, o que transforma ele num ser cada vez mais único, mais individuado, possa existir. Essa é a alma humana, esse conjunto compõe a alma humana. E este podcast acerca do filme situará a metaforização neste contexto, sem pretender, como eu disse, torná-lo definitivo, nem reduzir a importância das outras metaforizações possíveis. Então vamos lá. A civilização, com todos os seus refinamentos, é uma estrutura finamente criada. Perceba que nós precisamos de bilhões de anos para criar os sapiens e depois milhares de anos para chegar até a civilização que nós temos, cheia de problemas, né? Finamente criada para que nós possamos, dada essa linha de raciocínio, evoluir espiritualmente, ou seja, sermos capazes de ter tranquilidade, paz de espírito para transcender, para conferir significados únicos e individuais a cada experiência da vida. Eu entendo que nada é mais refinado do que isso, né? Então a civilização serve a isso. O fato de nós termos essa capacidade, nenhuma outra espécie mais, não nos isenta de mantermos as necessidades biológicas, psicológicas, sociais, de origem, eu diria que até anterior a isso, que compõe a base da pirâmide das necessidades. Vou citar aqui a pirâmide de Maslow. Ou seja, sobreviver, comer, dormir, beber água, se reproduzir, ter segurança, ter uma casa, fazer alianças, ter amizade, ter família, ter vida social, sobreviver. O filme Poço coloca, né, ao meu ver, exatamente esta posição em foco. Como que quem diz o seguinte: seres humanos, vocês vivem e ambicionam valores sociais, emprego, casamento, valores psicológicos, amizade, segurança, amor. Mas não esqueçam que as necessidades primais precisam estar garantidas para que as mais refinadas sejam satisfeitas. Ou seja, para que vocês tenham tudo isso, vocês precisam comer, vocês precisam dormir, vocês precisam beber água. E para manter isso em espécie, vocês precisam se reproduzir. O filme O Poço passeia pela necessidade indissociável que o ser humano tem de cada um desses aspectos. Eu não acho que isso seja a verdadeira natureza humana, como diz, a alma humana, a maldade humana, o ser humano na verdade é mau. Não. São aspectos que também fazem parte da humanidade, mas não quer dizer que eles resumem a humanidade a seres primitivos e maus, ou que esse seja o verdadeiro ser humano. O verdadeiro ser humano é o conjunto de tudo, e não um aspecto em particular. Afirmar que esse aspecto define todo o ser humano é o mesmo que afirmar que um bairro define uma cidade, ou que a gente pode caracterizar a cidade tomando um bairro de maneira aleatória. A gente sabe que não é assim. Bom, os questionamentos morais no tocante ao quanto se preocupar com o próximo, eles são inevitáveis. O Goring, que é o personagem principal, ele simboliza o ser humano disposto a todo custo a manter o equilíbrio entre todos esses pontos. Ou seja, ele é o protótipo de cada um de nós. Ele é o protótipo do homem fazendo a jornada do herói, tentando equilibrar o que há de mais primitivo com o que há de mais refinado e transcender tudo isso. Então ele simboliza uma tentativa de se manter o equilíbrio entre todos esses pontos na circunstância absurdamente limitante que estava sendo oferecido. A gente pode perceber que todos os outros personagens do filme
se perdem nessa tentativa de manter o equilíbrio. Ou no começo, ou no fim, ou no meio. Uns se perdem de cara, outros se perdem depois de um tempo, mas todos se perdem. E o se perder é simbolizado quase que invariavelmente pela morte. O ato de morrer é o ato de se terminar uma tentativa. Então vivemos e morremos simbolicamente sempre, a todo momento. Bom, o filme se desenrola em uma primeira etapa como uma tentativa de se apresentar os personagens, de se apresentar os dilemas, de se apresentar as crises que cada personagem tem. Os ingredientes são apresentados até o momento que a trama ganha a tensão, onde o personagem Goring se junta com outro personagem visando quebrar esse sistema. Eu esqueci aqui o nome do outro personagem. É o segundo personagem principal. É o negro. Então, eles partem da premissa de que eles precisam mandar uma mensagem às pessoas que estão nos andares superiores de que o sistema não se sustenta do jeito que está. Não se equilibra do jeito que está. Não se mantém do jeito que está. E aí eles separam um alimento, a panacota, é um conselho de um velho sábio, né, que também faz parte da jornada do herói, para que ela seja enviada intacta quando a plataforma passar por todos os andares e finalmente subir para o topo, passando assim a mensagem de que sim, há seres humanos ali tentando equilibrar suas necessidades básicas com suas necessidades morais mais sofisticadas para se manterem vivos e em equilíbrio. E simboliza também a existência da panacota e a descida que os personagens principais fazem, simboliza a necessidade de se vivenciar intensamente todo o espectro de necessidades, desde a bonança material, né, com a filosofia do Quixote na mente, até o discurso áspero para convencer as pessoas a aceitarem a ração, até a luta animal pura e simples na parte mais baixa, que por sua vez é simbolizada pelo sangue, pelos homicídios, pelo sexo, pela selvageria, pela sexualidade, pela presença da Índia, que é um símbolo feliz ou infelizmente de selvageria para a nossa cultura, para que no fim das contas, depois de vivenciar tudo isso, seja mantida a lucidez, em sendo mantida a lucidez, possamos ter autoridade para estabelecermos nossa posição. Ou seja, a gente tem que ter vivido de tudo, ter mantido a lucidez, para que nós possamos internamente ter lastro para dizer: eu tenho elementos para equilibrar todos esses pontos. A descida da panacota até o fundo do poço, sob forma de luta para isso, simboliza isso. Enquanto todos os outros símbolos, todas as outras pessoas, todos os outros arquétipos tentam fazer com que a gente se cristalize naquele aspecto em particular e tente deixar de buscar o aspecto final, que é o equilíbrio. Jung dizia que aquele que pretende alcançar os céus precisam ter raízes tão profundas para que possam alcançar os infernos. O fundo do poço, que ainda tem luz, eu acho que a luz simboliza, nesse caso, a manutenção da lucidez, da consciência humana, da sanidade humana. Tem uma criança limpa, pura, inocente, solitária. Uma criança limpa. Uma criança de pele limpa, de rosto limpo, solitária. Sendo um símbolo perfeito do que está para ser transformado. A criança, gente, é pequena. Ela simboliza o que está para mudar, o que está para crescer. É uma das formas de se entender a criança. Machado de Assis dizia que o menino é o pai do homem. A panacota, que é um alimento altamente refinado e trabalhado pelos cozinheiros, simboliza a nobreza da intenção dos que no fundo nasceram. A panacota representa
em seu refinamento, no nível mais baixo de barbárie, significa aquele aspecto da essência humana que não pode ser destruído, mas pode sim alimentar a alma daquele que quer crescer, que é a criança, que é o que acaba acontecendo. O nível 333, que é o nível final, onde a criança se encontra, remete o número 333 a uma série de tríades, a uma tríade de tríades. O 3 é o símbolo máximo da transformação. Por exemplo, a dialética é uma tríade: tese, antítese, síntese. Temos o triângulo maçônico. Temos o dia, a perda da luz, que é o entardecer, e a noite, que é a síntese de ambos. Temos a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Temos os três poderes, tentando se manter o equilíbrio. E muitas outras simbologias ligadas ao 3. O 3 faz referência bíblica à cruz, à encruzilhada, ao momento crucial de crucis, ao momento onde é necessário fazer uma escolha, ao momento de mudança, ao momento de morte, morte é mudança, ao momento de decisão final. A idade do Cristo era 33. 3 vezes 33 são 3 Cristos, Trindade. Essa é a referência bíblica que eu vejo no filme. Simbolicamente, essas referências bíblicas, vida, sacrifício, sacro-ofício, ofício sagrado, morte e renascimento, está em consonância com o aspecto filosófico da dialética, que é a corrente filosófica que versa sobre a diversificação, sobre a mudança, sobre o movimento do conhecimento. E conhecimento é o alimento da alma. Crucificação, ponto de mutação, parto, trabalho final de transcendência, deve passar pelo acesso ao reino escuro, o reino de Hades, o inferno de Dante, a tempestade antes da bonança, a sombra, o inferno, a hora mais escura. A árvore mais alta tem que ter raízes profundas. E eis que a plataforma desce, sai da luz, antes de levar a mensagem, que por sua vez falaria por si sem precisar de mensageiro. Abaixo do nível 333 há a morte, a ausência de luz, a entrada no mundo obscuro do completo desconhecido. É o desconhecido do desconhecido. E aí, ao clímax do filme, a mensagem precisa subir, precisa vir à tona. O que seria a mensagem? A criança? Sim. A criança simboliza aquilo que precisa se modificar, aquilo que precisa se desenvolver. O mensageiro se sacrifica, o mensageiro fica. Como Jesus na cruz, do ponto de vista simbólico. Ele precisa morrer para que a mensagem cresça, para que a mensagem apareça, para que a mensagem se desenvolva. E qual é a mensagem? Devemos vivenciar, estar em contato com todos os nossos níveis de necessidades, para que em equilibrando-os possamos transcender e dar significados novos a cada experiência da vida. Ao meu ver, o filme fala disso. E tudo isso que eu citei serve para ilustrar isso. Vivemos, gente, uma jornada heróica, como um poço em cada momento da vida. O poço simboliza a jornada. Podemos estar aqui hoje, podemos estar aqui amanhã, e a gente tem que ter jogo de cintura para se equilibrar, para dar conta do recado com o máximo de equilíbrio possível entre nossas necessidades biológicas, psicológicas, sociais e morais espirituais. Tudo é uma jornada, desde ir na esquina comprar pão até ser gerado, nascer, envelhecer e morrer. A pirâmide das necessidades de Maslow também é um poço. O preço da civilidade é o sacrifício do instinto.
Quando precisamos usar o instinto, não temos noção de como fazer e o fazemos de modo caótico, muitas vezes. Porque o sacrificar o instinto em prol da evolução é uma herança que recebemos, mas individualmente, se nós não fizermos esse trabalho, se nós não atualizarmos esse trabalho dentro da nossa alma, na hora que nós formos instados a tomar essa atitude, ela será realizada naturalmente de modo sombrio, caótico e desconhecido, que é o que a maioria dos personagens do filme, simbolizando esse dilema, acaba fazendo. Esse fazer caótico também é chancelado pela própria consulta, por nós construída, de que não é educada para lidar com seu interior e com seu ser instintivo. A própria cultura, eu diria, por nós construída, não educada para lidar com o ser interior. Nós não somos lidados, nós somos educados para poder lidar com o instinto. Não somos educados para lidar com os aspectos interiores não instintivos, quanto mais os instintivos. Né? Então, elaborá-los e lidar com os mesmos é algo que nós precisamos de espaço na nossa cultura para que nós sejamos educados a. Por isso que num momento difícil como esse, há essa sensação de pânico, de ameaça, de medo através diante do desconhecido, como acontece na pandemia. Gente, como que nos ameaça, nos estimula a agredir quem está nos andares mais altos, agride, defeca, cospe e urina em quem está nos andares mais baixos. Isso simboliza a forma habitual de todos nós de lidar com o desconhecido, que é agredindo e não interagindo, e não conversando, e não tentando se identificar, e não tentando aprender, e não tentando se educar. O que a gente faz com o desconhecido? Agride, defeca, cospe e urina. O poço e sua aparência uniforme, gente, para concluir, para começar a concluir, nos dá uma mensagem clara. Todos nós somos humanos e temos as mesmas necessidades, até certo ponto. A partir de então, somos capazes de usar o livre-arbítrio para decidirmos como nos pautar, com a responsabilidade e a ética que daí advém. O segredo está em lutar ao máximo para encontrar o melhor ponto de equilíbrio. Essa é a mensagem final que o filme nos passa, ao meu ver. Esse caminho, gente, deve ser voluntário, o que é simbolizado pela ida voluntária de Göring à prisão. Essa, inclusive, a meu ver, é a mensagem simbolizada pela própria existência de Göring. E a existência de Göring, de forma renovada, é a mensagem que precisa ser enviada ao topo para que todos conheçam, através da criança. Eu diria também que absurda identificação, intensa identificação simbólica com passagens bíblicas, poderia até ser uma das responsáveis inconscientes pelo sucesso desse filme. Cada personagem que cruza com Göring passa a mensagem que para cada no filme deixa mais ou menos implícita ou explícita, de que a própria mensagem está dentro dele. Ou seja, em cada um de nós há, em potência, um idoso agressivo e um assassino, um canibal, um cozinheiro, um idealista, um justiceiro, um caridoso, um animal, um civilizado, uma mulher selvagem, um homem glutão, uma criança, uma mulher deprimida. Cada um deles precisa se entender com o outro dentro de nós, dentro de cada pessoa, para que esta pessoa sobreviva na descida ao que há de mais primitivo em si, para que então ela possa subir ao que há de mais civilizado e deixar disponível de forma equilibrada tudo a todos. Isso tudo dentro da alma humana. As necessidades humanas não são boas ou ruins em si, nem por si,
mas elas precisam estar em harmonia. Portanto, eu discordo que o filme se trate, voltando a esse tema, que o filme trate-se de falar de maldade ou bondade humana, sendo desnecessário tratar por partir-se da premissa de que bondade e maldade, no sentido de primitivismo, civilização, de perfeição e imperfeição, são inatas ao ser humano. E isso fica claro ao filme explicitar a dubiedade moral de todos os personagens. Nem todos os personagens, apesar de serem arquetípicos, eles têm um comportamento previsível e uniforme. Todos eles são dúbios. Todos eles têm o bom e o mal dentro de si. Todos. Então a Índia selvagem, que mata, que é canibal, salva um homem. O idoso glutão, canibal, acolhe o Goring. O imigrante egoísta, querendo salvar-se, dispõe-se a ser coadjuvante na ideia de mandar a mensagem. Todos os homens que lutam por comida, que agridem, eles são dúbios, eles estão tentando sobreviver. E o filme deixa isso claro. Cada cena do filme é recheada de símbolos que poderiam ser analisadas. Análise é a analise, é fazer a antítese da lise, a antítese da quebra, é fazer a comunhão, a conexão, isso é analisar. Simbolizar é um tipo de análise. Toda análise é um tipo de simbolização. Então, cada cena poderia ser simbolizada, analisada ao infinito, gente. A gente está falando de arquétipos, a gente está falando de potências, de ideias primordiais, de princípios. Bem, mal, certo, errado, dúbio, não dúbio, previsível, imprevisível. São adjetivos e características que podem ser aplicados a tudo. Desde uma administração, no primeiro andar, até uma criança solitária no andar 333. Eis, portanto, concluindo, uma das infinitas possíveis interpretações para esse filme. Espero que tenham gostado. Esse é o podcast Filosofia e Felicidade, de autoria de Tiago Campos de Oliveira.